Meus irmãos, eu quero pedir que você abra a sua Bíblia no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20. Nós iniciaremos alguns estudos, também algumas pregações. Queremos tratar assuntos relacionados à eleição de oficiais, sobre o papel do presbítero, dos diáconos, também algumas coisas envolvidas, como funciona o processo, para que nós possamos entender. 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, será texto base. Hoje iremos falar sobre o sistema de doutrina da nossa igreja e também a importância de uma subscrição confessional e o que isso significa. 1 Timóteo capítulo 6, versículo 20, diz assim a palavra do Senhor: E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Ainda no texto de 2 Timóteo, capítulo 1, na próxima página, no versículo 13 e 14, diz assim: Mantém o padrão das sãs palavras que de mim ouviste com fé e com o amor que está em Cristo Jesus. Guarda o bom depósito mediante o Espírito Santo que habita em nós. Amém. Oremos ao Senhor mais uma vez, que Ele nos ajude a compreender a sua santa palavra. Senhor Deus Todo-Poderoso, nós clamamos, Senhor, que o Senhor esteja aplicando a tua palavra em nossos corações, para que possamos entender, Senhor, esse tema que é muito importante para a vida da tua igreja. Que possamos entender as tuas verdades, a importância da unidade na tua igreja, a partir da doutrina e o ensinamento. Nos ajuda, é no nome de Cristo, para que nós te oramos. Amém. Meus irmãos, nós iniciaremos alguns estudos falando sobre assuntos relacionados ao oficialato. Hoje nós iremos falar um pouco sobre a doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, que nós fazemos parte, e a subscrição confessional, e como isso é importante na vida da igreja. Então, uma das coisas que nós iremos começar pensando é que existe algo para que a igreja seja doutrinariamente sólida, que seja aplicado. Para que a igreja seja uma igreja doutrinariamente sólida, é necessário que algo seja então cultivado e vivido no meio da igreja. Então Paulo aqui, ele traz uma instrução para Timóteo, um pastor que foi enviado para uma igreja local, e ele tinha algumas tarefas que ele deveria fazer. E aí nós vamos ver na próxima semana como ele tem que estabelecer presbíteros e diáconos, como deve ser as coisas relacionadas à vida desse pastoreio. Mas Paulo aqui no texto de 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 20, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 13 e 14, ele vai trazer a importância de guardar aquilo que foi confiado segundo a palavra do Senhor. E não ficarmos com falatório inúteis, profanos, contradições, mas sim nos guardarmos segundo aquilo que a palavra do Senhor instrui. Então, uma coisa que nós devemos entender é que a verdade, ela é objetiva. Quando nós vamos olhar para as Escrituras e vamos tentar entender alguma doutrina ou algum princípio,
terá várias interpretações, terá várias maneiras de se olhar para um texto, uma doutrina. Mas uma coisa nós devemos entender: somente uma delas pode estar certa. Não tem condições de duas, três ou mais estarem certas. A Igreja Presbiteriana do Brasil, ela adota um documento em que nos ajuda a compreender essas doutrinas de acordo com a palavra de Deus. E a partir desse entendimento, a ideia que se traz desse sistema doutrinário é para que haja uma unidade doutrinária no meio da igreja. Para que quando nós olharmos para esse tema, não ter uma, duas, três, quatro, cinco visões sobre esses temas. Então, esse sistema de doutrina que nós podemos ver na nossa igreja, ela é prioritariamente baseada nas Escrituras e de maneira secundária por meio da confissão de fé, os símbolos de fé, que é um auxílio, um suporte para nos ajudar a entender e a estudar e compreender alguns aspectos doutrinários. Então, eu creio que a maioria dos irmãos tem e conhecem hoje esse documento em que nos ajuda a compreender diversas doutrinas. Então, o que é que se deve ser ensinado hoje em uma igreja presbiteriana de caráter doutrinário? Tem que estar submisso e submetido a esses documentos, a essas doutrinas. Então, hoje, para que uma igreja seja doutrinariamente sólida, para que uma igreja presbiteriana seja doutrinariamente sólida, ela tem que estar presente em seus ensinamentos, durante aquilo que acompanha as atividades da igreja, as doutrinas presentes nesse documento, para que haja uma unidade. Então, o sistema de doutrina da Igreja Presbiteriana do Brasil, ela é baseada em 3 documentos. O primeiro documento, que são esses símbolos de fé, aqui tem 3 documentos. O primeiro é a confissão de fé, onde é uma declaração daquilo que nós cremos, daquilo que nós professamos. E embaixo tem alguns versículos que nos ajudam a compreender e como aquilo que está sendo afirmado está baseado nas Sagradas Escrituras. Temos o Catecismo Maior, que é um sistema de perguntas e respostas, que nos ajuda a responder dúvidas que nós temos a respeito das Escrituras, de Deus, da salvação, do que é pecado, como deve ser a nossa vida de oração, dentre outros diversos temas, para que haja então algo objetivo, para que nós possamos averiguar se aquilo que está sendo ensinado, pregado, vivido e cobrado no meio da igreja está harmônico com a palavra de Deus e aquilo que a igreja professa que crê. Então, esse sistema de doutrina, ele traz para nós alguns princípios, e alguns são bases que também estão inseridos dentro desse documento, como os 5 solas da reforma, onde se fala do sola escritura, somente a fé, somente a graça, somente Cristo, somente a Deus, toda a glória. Temas que falam sobre a soberania de Deus, a eleição incondicional, expiação limitada, depravação total, perseverança dos santos, são temas que nós ouvimos e está intimamente ligado à nossa doutrina. E a partir disso, o que é que nós devemos compreender de maneira prática? É que não deve haver uma subjetividade ou mudanças doutrinárias. E aí foi um ponto até que em algumas aulas e em algumas conversas, já estou aqui há pouco tempo, mas houve um questionamento: pastor, cada vez que chega um pastor muda?
cada vez que chega um pastor, tem um entendimento diferente, nós devemos entender duas coisas. Primeiro, que há um sistema doutrinário, que todos aqueles que são oficiais, eles subscrevem isso, nós vamos falar sobre isso, e que há aplicações e muitas vezes coisas que não se consegue reformar ou não tem tempo hábil para ensinar todas as coisas em um prazo de 1, 5, 10, dependendo da demanda que se tem. Então, o que é que nós devemos compreender? Primeiro, que estamos em um processo de reforma, e muitas vezes toda a ênfase sobre uma doutrina, uma prática, ela não consegue ser ensinada ou aplicada de uma vez só. Você vê como há doutrinas e aspectos que vamos durante anos entendendo, compreendendo, e logo após olhamos, como eu nunca vi isso. Eu vi recente você que estava com a mão levantada, eu vi recente uma postagem de um professor que foi professor do seminário durante muito tempo, e ele foi inclusive professor sobre teologia do culto durante muito tempo no seminário. Semana passada ele começou uma série de postagens, ele entendeu o princípio do culto puritano, basicamente o culto que nós aplicamos aqui. E ele falou como em 50 anos, estudando a palavra do Senhor, eu nunca vi isso. Que o culto puritano, ele faz com que o homem, ele conheça a Deus, e ele tenha um contato com Deus, e não ser um aspecto do culto tradicional, que é apresentações, são muitas vezes cânticos que exaltam mais o homem ou falam mais do homem e não se dirige ao Senhor. Ele falou que ao encontrar o culto puritano, depois que não está mais no ministério, não está mais dando aula, começou a frequentar uma igreja que a liturgia era daquele modo, e ele falou que agora ele está vendo que esse tipo de culto conecta ele a Deus, e que estava ali na frente dele o tempo todo e ele não conseguia enxergar. Isso mostra, meus irmãos, que esse processo de compreensão muitas vezes não consegue ser aplicado, mas para que seja aplicado e entendido muita coisa, é necessário que a igreja conheça essas doutrinas, que a igreja esteja então diante dessas verdades. Então a confissão de fé, ela traz para nós uma estrutura em que ela abrange a maior parte das doutrinas, fala das escrituras, da trindade, dos decretos, da criação, da providência, da queda, do pacto de Deus, do mediador, fala sobre doutrinas da salvação, fala sobre a santificação, o que é pecado, fala sobre o culto, fala sobre o domingo, sobre os juramentos, votos, sobre o Estado, sobre matrimônio, divórcio, como a igreja deve ser, comunhão dos santos, palavra e sacramentos, fala sobre o batismo, ceia do Senhor, como deve ser as disciplinas, censura eclesiásticas, como deve funcionar a sino dos concílios. E aqui ele traz diversos temas que nos ajudam a compreender aquilo que nós cremos e aquilo que nós devemos aplicar. E aí, entendendo que existe esse sistema de doutrina, a nossa ideia não é fazer uma exposição dessas doutrinas ou do documento, é que aqueles que governam a igreja e também os seus membros estão debaixo dessas verdades e dessas doutrinas. Então, os oficiais da igreja, no momento da sua ordenação ou instalação, eles fazem um juramento e um voto ao Senhor de que irão subscrever essas doutrinas, que irão subscrever essas verdades. E diante disso é necessário que nós compreendemos que a intenção trazida nessa subscrição confessional
É justamente um compromisso formal de aceitar e defender os ensinamentos contidos nesses documentos e nas Escrituras. Isso são exigidos dos pastores, presbíteros e diáconos. E isso é para que se promova na igreja e garanta uma unidade doutrinária dentro da igreja. Que seja algo objetivo. Para que não chegue um pastor e diga: olha, agora a gente não vai mais crer que os dons cessaram. Agora nós cremos que os dons continuaram. Agora nós cremos na Trindade, mas Cristo, ele se tornou inferior por conta que ele se fez homem. Não algo objetivo que todo ministro, todo oficial presbiteriano, ele tem que submeter a esse documento. Ele serve como uma proteção para que heresias e desvios doutrinários não venham a acontecer no meio da igreja, para que haja uma continuidade e uma forma de manter os líderes alinhados com as Escrituras e com a fé reformada. Gilberto? Uhum. Sim. Vamos lá. No caso do professor, ele subscrevia a confissão de fé, fez o voto, o juramento. Como professor de seminário, anualmente eles fazem uma subscrição, mas ele não tinha se atentado a esse ponto. Ele dizia que subscrevia, mas não aplicava. Então ele fala: olha, como em 50 anos eu não compreendi isso. Então, o que é que isso que eu estou dizendo ajuda, porque não se torna uma subjetividade. Tem algo objetivo, que é o documento. E muitas coisas que nós talvez aplicamos e fazemos não está de acordo com a doutrina. Tem muitas coisas que, se nós formos ver, quando eu falo nós, não é a igreja de Ipirá, é a igreja presbiteriana do Brasil. Então, se você for viajar mundo afora aí, nas igrejas presbiterianas, você for viajar, passear, você vai entrar em algumas igrejas presbiterianas do Brasil e você vai voltar até a placa para saber se realmente é a igreja presbiteriana do Brasil. Por que isso acontece? Porque não estão buscando uma harmonia doutrinária com aquilo que ele subscreve. Então, nisso há infidelidade. Essa infidelidade, ela pode surgir a partir de quê? Falta de conhecimento. Pode ser por desleixo, por não crer e não submeter a esses documentos. Então, o que é que nós devemos entender? É que, possivelmente, nós não somos uma igreja perfeita. E até o retorno de Cristo, não há perfeição em nosso meio. Mas devemos cada vez mais prosseguir em perfeição, o quê? Lapidando essas questões doutrinárias, esses ensinamentos, essas verdades, relacionado a governo de igreja, relacionado à santificação, relacionado à comunhão, relacionado a culto. Nós vamos verificando na palavra do Senhor, entendendo e aplicando, verificando, entendendo e aplicando. Cremos, fazemos.
Uhum. Uhum. Sim. Uhum. O manual de culto, ele não é um documento que é normativo, ele é sugestivo. Então, quais são os documentos normativos que é uma subscrição? São três: a Bíblia, prioritariamente; questão doutrinária, de maneira secundária, os símbolos de fé e a Constituição. E aí não há uma determinação litúrgica dentro da igreja presbiteriana. Então, o que é que nós entendemos nesse caso aí? O manual litúrgico, ele não é normativo. Então, não há uma norma como aplicar a liturgia. Então, há esse princípio de que não tem um passo a passo litúrgico. É os princípios ali sendo presentes e ali sendo aplicados. Que é o quê? Os elementos: oração, leitura da palavra e pregação. Por exemplo, a gente hoje, coisas que não é obrigada a ter da forma que é louvor. É um momento de louvor a Deus. Então, nós podíamos adorar o Senhor sem ter uma música, porque a música ela é como se fosse uma extensão da oração. Mas nós fazemos por quê? Porque havia prática no Antigo Testamento, algo que redunda em louvor a Deus. Então, são coisas que vai se aplicando, que é um princípio que está na própria confissão de fé, que é lógica e claramente deduzida das Escrituras. Eu, de maneira lógica, eu compreendo e deduzo e aplico nas Escrituras. Aí você, por exemplo, no caso do dízimo, lá no manual litúrgico não tem. Mas quando você vai olhar tanto no Antigo Testamento, você vai ver, até falamos sobre contribuição nas últimas semanas, não consegui aprofundar o tanto que poderia, mas o que você pode perceber? Toda vez que tem adoração, tem oferta. Toda vez que tem adoração, tem contribuição. Desde o Antigo Testamento, desde Caim e Abel, você vai ver ali a adoração. Tem alguma oferta, a contribuição presente em todos os momentos. Aí você vai ver a instrução de Paulo: olha, não espere quando eu chegar para você fazer a contribuição, faça no primeiro dia da semana, que era o dia da adoração. Então havia esse princípio de que a contribuição deveria acontecer. E aí, como é que nós devemos aplicar esse caso? Como é que nós deveríamos aplicar esse caso? Primeiro, isso que nós estamos fazendo está indo contra o que o manual litúrgico fala. Alguns documentos falam: não pode fazer contribuição no culto. Não. Então a gente não está indo contra. Então a gente está indo para o documento que é prioritário. Qual é o documento prioritário? As Escrituras. Então, quando olhamos para as Escrituras e vemos de maneira lógica e muito clara que em todo momento de adoração havia contribuição, logo o que é que nós vamos fazer? Não é porque o documento secundário ou um documento sugestivo não fala que nós não vamos aplicar, se aquilo que nós estamos fazendo não está indo contra aquilo que está proposto. Deu para entender? Peraí que o João estava pedindo. Não, mas é isso que eu estou dizendo.
o cântico hoje foi colocado como ele é uma extensão da oração. É uma extensão da oração. Sim. Sim, sim. Tem uma diferença. Uhum. Tem uma diferença, por exemplo, em elementos circunstanciais, elementos não circunstanciais, que são os elementos básicos e os elementos ordinários. Então, o que é que eu quis dizer com isso? É que o que é o cântico? O que é o cântico? Ele é uma extensão da oração. Então, não estou dizendo que ele não é um elemento, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, que isso foi compreendido, inclusive o cântico na confissão de fé não tem uma ordenança clara nas escrituras de que deve ser que o cântico deve estar presente como elemento. Você vê o que na adoração? Esses três aspectos: leitura, oração e pregação. E aí vem outras coisas, como o cântico, ele é colocado de maneira, ele é entendido pela confissão de fé como elemento de maneira lógica, claramente deduzida. Sim. Uhum. Sim. Não, o perigo tem. O perigo tem. É porque assim, ó, o perigo tem, meu irmão. É porque assim, ó, a gente vai ver, por exemplo, o manual, ele é algo sugestivo. Há o perigo disso acontecer. O símbolo de fé, ele é algo normativo. E acontece com ele? Não, mas assim, sim, não, é isso que eu estou dizendo. Pode ter isso, entendeu? Pode ter isso. Por isso que eu estou dizendo, a gente está lidando com pecadores. Mas eu não posso dizer que algo é normativo sem ele ser. Eu não posso aplicar algo normativo onde ele é sugestivo. E o que eu quero dizer com isso? O símbolo de fé, mas não, ele não, eu sei, meu irmão. Inclusive eu uso ele como auxílio, como sugestão. Mas eu não posso dizer que ele é norma. Porque se eu dizer que ele é norma sem ser, vou estar afirmando algo que não condiz. Então, ó, o que é norma? Os símbolos de fé são normas, mas existe demais oficiais que não seguem, não só o pastor. Os demais oficiais não seguem as doutrinas presentes, não subscrevem. Então, o problema não é dele ser normativo ou não. A questão, a possibilidade de erro existe porque somos pecadores. Agora, é certo isso? Não é certo. Então, a possibilidade de no caso, um pastor ele chegar e acrescentar coisas
que são pessoais dele? Acontece. Isso pode acontecer. Então, a gente vai aplicar no ciclo de fé. O juramento que ele não está de acordo com as escrituras, ele não é válido. O juramento que não está de acordo com as escrituras, ele não é válido. Aí a gente vai no normativo. Você vai nas escrituras, aí você vai lá ver lá juramentos, votos de tolos. As pessoas fazem votos sem. Eu fiz um voto, um compromisso com o Senhor, mas quem disse que o Senhor condiz com esses votos? Então assim, o que é que a gente deve entender? É sugestivo, é bom que se faça, mas tem coisas que muitas vezes, nuances que ele não pode ver, ou ele não abarca tudo. Porque se eu disser, olha, aqui é a base, é isso aqui que a gente faz, é o normativo, então eu não posso nem acrescentar nem diminuir aquilo que está ali, mas não é. Então, o que é prioritário em toda a base? As escrituras. É tanto que o próprio símbolo de fé é secundário. O próprio símbolo de fé se coloca ele como inerrante. Então, o que é que nós devemos compreender? É que há a possibilidade de um pastor chegar e acrescentar uma pergunta do que está ali. E não tem nenhum problema, porque é sugestivo. Agora, o que é que nós devemos averiguar? Aquilo que está sendo colocado vai contra as escrituras? Isso. Não, mas assim, se vai contra as escrituras, por isso que eu estou dizendo, as escrituras é a base. Se vai contra as escrituras, se vai contra o documento, vai contra as escrituras. Por isso que eu coloco logo o de cima. Se vai contra as escrituras, cai tudo. Então nós devemos avaliar a partir disso. Então qual é a regra de fé e prática? São as escrituras. E aí nós basilamos nela e aí aplicamos. Entendeu? Então assim, há a possibilidade? Agora eu não pode chegar e dizer, olha, um pastor local, ele entende que pode acrescentar uma pergunta sobre a criação dos filhos, como os pais devem criar, e aquilo condiz com as escrituras. Porque se você for ver o próprio manual litúrgico, ele dá 3 opções de como você fazer, e tem um deles que ele coloca uma pergunta e outro não. Então isso mostra o quê? Que o próprio manual ele mostra que há diversidade, que você pode ter uns aspectos principais e outros também podem ser colocados. Precisa alguma coisa, reverendo? Respondi, desculpa, respondi, Bruno. Sim, sim. Por isso que assim, a gente tem que sempre não focar só em um documento. Porque se foi o que o pastor falou, o manual litúrgico fala, não. O princípio de liturgia tem lá, ofertas no culto. Então já é um princípio que a gente se agarra. Aí a gente vai para o documento maior, biblicamente. Olha, pastor, a gente aprendeu aqui, por exemplo, um pastor. O conselho ele tem que estar afiado com o ensinamento bíblico. E, nós vimos e aprendemos biblicamente que
Todos esses pontos, todo culto no Antigo Testamento tem contribuição. Que no Novo Testamento, a contribuição é feita no dia do Senhor. Paulo traz instrução para a igreja e fala para que as outras igrejas também façam isso. Então, a gente entende, tanto por meio do princípio de liturgia, como pelas Escrituras, que isso aqui é no culto ao Senhor. Então, qual o momento de fazer isso? Quando o pastor estiver vindo para cá, e já estou falando como se estivesse indo embora. Não me mande embora não, viu? Brincadeira. O que é que eu quero dizer? Quando o pastor vem, essas perguntas elas têm que estar anotadas e o conselho deve estar ciente. Olha, pastor, nós temos entendimento que isso aqui nós aprendemos, a igreja já teve mudanças e nós queremos prosseguir com esse entendimento. O que é que o senhor pensa sobre isso? Sim, não. Aí vai uma dica de você não trazê-lo para cá. A resposta dele, por isso que eu estou dizendo, a hora de perguntar é quando o pastor vem. Porque você vai perguntar, pastor, o que o senhor pensa sobre isso? O que você entende sobre isso? Se ele mudar, não, ele está aqui, olha, ele veio, ele mudar, ele vai ter que sentar no conselho, explicar e mostrar. E aí a igreja, e aí... Isso. E a gente vai sempre voltar para a mesma coisa. Isso. Isso, e assim, isso é um processo de reforma. Se é um princípio que a igreja entendeu, tipo, isso aqui é isso mesmo, a gente já progrediu nisso e talvez vai regredir. Então, olha, então isso aqui a gente não pode fazer. Porque, por exemplo, a igreja hoje tem um princípio litúrgico. Aí vamos voltar talvez no momento do culto fazermos peças, jograis, apresentações. Isso aqui não está nas escrituras. Então são coisas o quê? A base das escrituras. Então são princípios reformados. E talvez, por exemplo, eu fico aqui 5, 10, 15, 20 anos. Pastor, o senhor está aqui há 10, 15 anos, o senhor está falando isso agora. Mas é porque foi o tempo que o Senhor proporcionou. Foi o tempo que o Senhor ele trouxe. Tem pastores que estão há 20 anos na igreja e está ensinando e progredindo algumas questões. Mas diante disso, o que é que se deve entender? É que a subscrição dos oficiais deve ser estrita. Porque como alguém vai ser um oficial da igreja, ele vai ensinar a igreja, ele vai muitas vezes julgar alguns irmãos, em alguns casos que não se submetem às doutrinas ou quebram, e aí na hora que vai julgar o irmão que está em falta, que isso é muito comum acontecer, aí disseram, pastor, se for disciplinar um irmão da igreja por causa disso aí, vai disciplinar o conselho todo. Paciência então. Por quê? Todos devem estar debaixo dessas doutrinas. Todos devem estar debaixo dessa verdade que são as escrituras. Então, não adianta, é pastor, é presbítero, é diácono. Se não está de acordo, tem que tratar, tem que acertar, para que as coisas caminhem bem no meio do povo de Deus. Sim. Uhum. Sim, porque deturpou a lei. Então, se não há deturpação da lei, então a gente segue. Então, o que nós devemos fazer?
como oficiais da igreja, alguns irmãos vão passar por sabatina, estudo, irão vir aqui à frente e professar. É o seguinte: devemos ser honestos para com Deus. Então, subscrevo hoje de maneira integral a confissão de fé. Mas eu sou mutável. Eu oro ao Senhor para que Ele me preserve. Porque eu tenho visto muitos pastores no final do ministério voltando atrás de muita coisa, como se tivesse cansado disso, como se tivesse cansado de ensinar, de falar, e o povo não ouve. Então vamos por aqui que é mais fácil. Isso tem acontecido muito, inclusive com doutores da nossa igreja. Essa semana mesmo tivemos uma tristeza enorme de alguém que tem uma influência muito grande na nossa denominação, colocou o desejo sexual homossexual como algo que não é pecado. Pastor Augusto Nicodemos. Então isso é o quê? Afrouxando o princípio que está aqui na confissão de fé, no catecismo, quando fala do sétimo mandamento, que não somente algo externo, mas algo interno no meu coração, o olhar, pecado. Então o que é que nós devemos entender isso? Nenhum pastor é normativo. Nenhum pastor deve exercer tamanha autoridade, seja na igreja local, para definir o que é o que não é doutrina. Quem é que define? As escrituras. Quem define? Os símbolos de fé. Por isso a importância da igreja conhecer os símbolos de fé, as doutrinas, o conselho conhecer, os diáconos conhecerem, para que uma possível sucessão pastoral, vocês estejam prontos para no dia da sabatina perguntar esses pontos. O que o senhor quer crer sobre isso? Como é que o senhor aplica isso? Isso. Já faça a listinha e venha. Pergunte mesmo. Quanto ao dia do Senhor, quanto ao culto, quanto à prática pastoral, quanto ao governo no conselho, como é que o senhor aplica isso? Como é a sua visitação? Como é seu relacionamento com os membros? Perguntem. Para que, se você não estiver satisfeito no dia da eleição, não volte. Para que Deus traga um pastor que traga continuidade. A mesma coisa se aplica aos oficiais. Então, se o oficial ele não tem, se nós como oficiais não temos reserva, devemos ser honestos e dizer: olha, eu não acredito nisso aqui não. Esse ponto de doutrina aqui eu não acredito, eu não pratico. Você não está pronto para ser oficial. Se temos esse pensamento, não estamos prontos para ser oficial. Para chegar, olha, mesmo vai disciplinar, eu também acredito assim. Entrar na fila, deve ser assim. Porque nada vai estar debaixo das escrituras. Nada vai estar debaixo das escrituras. Por isso que o princípio nós vamos falar depois sobre os presbíteros e diáconos, de maneira mais específica. Mas tem lá, olha, torna-te padrão dos fiéis, o modelo do rebanho. Então, para ser o modelo do rebanho, tem essa cobrança e esse ensinamento. Então, o que é que, meus irmãos, nós devemos entender sobre a subscrição? Nós olhamos para esses documentos como uma interpretação fiel das Sagradas Escrituras, mas ela não é escritura. Não é escritura. Então ela está abaixo e submissa às Escrituras. Ela tem validade quando ela afirma aquilo que as Escrituras dizem. Ela por si só, sem a demonstração e a verificação das Escrituras, ela não tem o mesmo peso. Então o que é que nós devemos entender? Só há uma autoridade que rege a igreja por meio de ensinamento preservado, são as Escrituras, onde Deus fala com o seu povo por meio da sua palavra. Então, o que é que eu quero encorajar nós como igreja fazermos? Meu irmão, leia isso, aprenda isso. As crianças e adolescentes, eles têm aprendido e decorado esses ensinamentos. Se você aprender as perguntas desse catecismo, eu falo sem medo de errar, e ainda colocando para baixo, você vai saber de doutrina e teologia do que mais de 70% de pastores
e oficiais da nossa igreja, da nossa denominação, sem medo de errar. Se você aprender os princípios doutrinários aqui, nesse livrinho, se apegando às Escrituras, você vai crescer no conhecimento do Senhor e fortalecimento da sua fé. Então isso é de mais importante. Se isso é presente na vida da igreja, quanto mais daqueles que devem governar e cuidar da igreja. Então, no momento dos votos, lembrem-se que aqueles que virão na instalação, ordenação, eles irão para cuidar da igreja a partir das Escrituras e desse documento. Irão fazer um voto ao Senhor, na presença dEle, em que irão não fazer aquilo que eles acham ou pensam ou preferem, mas segundo nós lemos no início. Eu quero pedir que você volte 1 Timóteo capítulo 6, para nós encerrarmos, versículo 20, onde Paulo diz: Primeira Timóteo capítulo 6, versículo 20, 21. E tu, ó Timóteo, guarda o que te foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos e as contradições do saber, como falsamente lhe chamam, pois alguns, professando, se desviaram da fé. A graça seja convosco. Então, se apegue àquilo que você crê, àquilo que nós cremos, e você vai poder identificar aquilo que não condiz com a palavra do Senhor. Amém? O Senhor aplica a sua palavra em nossos corações. Oremos ao Senhor. Santo Deus e bondoso Pai, nos abençoa, Senhor, com a tua igreja, nos leva para casa em paz, nos traz logo mais à noite, Senhor, para te adorar. É no nome de Cristo que nós choramos. Amém.